Você já ouviu falar de um homem que começou como um simples soldado, se tornou imperador da França e quase conquistou toda a Europa? Essa é a história de Napoleão Bonaparte, um dos líderes mais brilhantes e controversos da história. Mas por trás das batalhas épicas, das coroas e das vitórias relâmpago, existe uma trama ainda mais fascinante de traições, ambição sem limites e uma ascensão meteórica que termina em um exílio solitário. Neste vídeo, vamos mergulhar nos mínimos detalhes da vida de Napoleão, desde seu nascimento humilde na Córcega até sua queda final em uma ilha isolada no meio do oceano. Prepare-se para uma narrativa cinematográfica e intensa, porque a história que você vai ver agora é digna de um filme, mas aconteceu de verdade. Napoleão Bonaparte nasceu em 15 de agosto de 1769, na cidade de Ajaccio, na ilha da Córcega. A ilha havia sido adquirida pela França pouco antes de seu nascimento, o que significava que, embora Napoleão se considerasse um corsa orgulhoso, ele era tecnicamente francês. Sua família era de nobreza menor, sem grande influência, mas com o prestígio necessário para enviar o jovem Napoleão a estudar na França continental. Desde cedo, ele demonstrou um intelecto aguçado, uma personalidade reservada e uma ambição que não conhecia limites. Em 1779, aos 10 anos de idade, foi enviado para o Colégio Militar de Brienne-le-Château. Lá, sofreu com o preconceito por ser estrangeiro e com seu forte sotaque corsa. Isso fez com que desenvolvesse uma postura mais solitária e determinada, focando quase exclusivamente em matemática e história militar, duas áreas que moldariam seu destino. Em 1785, com apenas 16 anos, Napoleão concluiu sua formação na Escola Militar de Paris e foi comissionado como tenente de artilharia. O jovem oficial logo se viu imerso em um país prestes a explodir. A Revolução Francesa estava no horizonte e a monarquia estava ruindo. Napoleão enxergou na Revolução uma oportunidade. Enquanto muitos viam o caos, ele via escadas para subir. Sua primeira grande chance veio em 1793, durante o cerco de Toulon, quando demonstrou genialidade tática ao recapturar a cidade dos monarquistas. Foi promovido a general de brigada aos 24 anos. Poucos anos depois, em 1795, salvou o governo revolucionário ao reprimir uma revolta monarquista em Paris com uma rajada de balas de canhão que ficou famosa. Isso o aproximou de figuras poderosas do diretório, o governo francês da época, e abriu caminho para missões ainda maiores. Em 1796, Napoleão foi nomeado comandante do exército francês na Itália. À frente de soldados mal pagos e mal equipados, ele transformou aquele exército desmotivado em uma máquina de guerra implacável. Com estratégias revolucionárias, ele derrotou várias coalizões austríacas e italianas em batalhas como Lodi, Arcole e Tivoli. Seus soldados passaram a chamá-lo de Pequeno Cabo, um apelido carinhoso que escondia seu gênio militar. A campanha na Itália não só enriqueceu a França com tributos e obras de arte, mas também catapultou Napoleão ao centro das atenções da Europa. Ele começou a moldar sua imagem como herói invencível, um mito em construção que seria usado com maestria na propaganda. Ao final dessa campanha, ele não era apenas um general, era uma celebridade nacional e um símbolo de esperança para um povo exausto pela guerra e pela instabilidade política. Em 1798, Napoleão liderou uma expedição ao Egito, com o objetivo de cortar o acesso britânico à Índia e expandir o Império Francês. Embora a campanha militar tenha tido sucessos iniciais, como a vitória na Batalha das Pirâmides, a Marinha Francesa foi aniquilada pela frota britânica de Horatio Nelson na Batalha do Nilo. Napoleão, porém, não deixou que o fracasso o manchasse. Durante sua estadia, levou cientistas e estudiosos, o que resultou em descobertas arqueológicas importantes, incluindo a famosa Pedra de Roseta.
Mesmo diante da derrota naval e dos combates difíceis no deserto, Napoleão conseguiu manipular a opinião pública francesa. Em 1799, ao perceber que o cenário político na França estava instável, retornou secretamente, deixando seu exército para trás. Ele sabia que o momento para um golpe de Estado estava próximo, e estava certo. Em 9 de novembro de 1799, conhecido como 18 de Brumário no calendário revolucionário, Napoleão derrubou o diretório em um golpe praticamente sem resistência. Com o apoio do exército e da elite política, ele instaurou o consulado, assumindo o cargo de primeiro cônsul, uma posição que lhe dava controle quase absoluto sobre o governo francês. Era o começo de um novo regime, com aparência republicana, mas com alma autoritária. Napoleão reorganizou a administração pública, reformou o sistema judiciário e estabilizou a economia. Sua popularidade cresceu ainda mais, com o povo vendo nele um símbolo de ordem em meio ao caos. Em poucos anos, ele transformou a França em uma potência organizada, eficiente e temida. Mas ele não estava satisfeito com o poder limitado. Napoleão queria mais, ele queria ser imperador e já estava preparando o terreno para isso. Em 2 de dezembro de 1804, na Catedral de Notre-Dame, em Paris, Napoleão realizou um ato que ficou para a história. Diante do Papa Pio VII, ele mesmo colocou a coroa sobre sua cabeça, recusando-se a ser coroado por qualquer outro homem. A cena foi simbólica. Ele estava acima da igreja, acima dos nobres e acima de qualquer tradição. Ele era o imperador, porque o povo assim o quis. Como imperador dos franceses, Napoleão deu início ao que ficou conhecido como o Primeiro Império Francês. Ele implementou o Código Napoleônico, base de muitos sistemas jurídicos modernos, e fortaleceu a educação, criando escolas técnicas e universidades. Mas o Império não vivia apenas de reformas. Napoleão começava a sonhar alto, muito mais alto. Seu objetivo agora era redesenhar o mapa da Europa, colocando Paris como o centro de um novo mundo. Uma vez coroado imperador, Napoleão deu início a uma das séries de conflitos mais devastadoras da história europeia, as Guerras Napoleônicas. Sua primeira grande vitória foi em 1805, na lendária Batalha de Austerlitz, também chamada de Batalha dos Três Imperadores. Com táticas brilhantes, ele derrotou os exércitos austríaco e russo, consolidando sua fama de invencível. No ano seguinte, dissolveu o Sacro Império Romano Germânico e reconfigurou os estados alemães sob sua influência, criando a Confederação do Reno. Em 1807, após vencer os prussianos em Jena-Auerstedt, forçou a Rússia a assinar o Tratado de Tilsit. A Europa estava de joelhos, mas enquanto o mapa mudava a seu favor, as sementes de sua queda já começavam a germinar. A Inglaterra continuava resistente e Napoleão, incapaz de vencê-la por mar, instituiu o bloqueio continental, tentando sufocar economicamente os britânicos. Essa decisão provocaria atritos com várias nações, incluindo a Espanha e a Rússia, e transformaria aliados em inimigos. Em 1808, Napoleão cometeu um dos maiores erros estratégicos de sua carreira: invadir a Península Ibérica. Ele depôs o rei espanhol e colocou seu próprio irmão, José Bonaparte, no trono. Isso provocou uma insurreição generalizada e o início de uma guerra sangrenta, marcada por táticas de guerrilha que drenaram os recursos do Império Francês. A Guerra Peninsular foi brutal e longa, com o apoio da Inglaterra, liderada por Arthur Wellesley, o futuro Duque de Wellington. Os espanhóis e portugueses travaram uma guerra de desgaste contra os franceses. O moral das tropas francesas despencava e as perdas eram constantes. Pela primeira vez, o mito da invencibilidade de Napoleão começava a ruir. A península tornou-se um atoleiro político e militar. Mesmo vencendo diversas batalhas, Napoleão não conseguia conter a resistência popular. Esse conflito prolongado
foi um dos principais fatores que enfraqueceram seu império e deixaram suas tropas espalhadas, vulneráveis para o que viria a seguir. A relação entre Napoleão e o czar Alexandre I da Rússia azedou com o tempo, especialmente por causa do bloqueio continental que a Rússia decidiu ignorar. Em resposta, Napoleão cometeu outro erro fatal: invadir o território russo. Em 1812, ele reuniu o maior exército que a Europa já havia visto, com mais de 600 mil homens, e marchou rumo a Moscou. Mas os russos evitaram confrontos diretos e adotaram a tática da terra arrasada, queimando plantações e vilas para que os franceses não tivessem como se alimentar. A Batalha de Borodino foi violenta, mas inconclusiva. Quando Napoleão finalmente chegou a Moscou, a cidade estava vazia e em chamas. Sem suprimentos, sem abrigo e com o inverno russo se aproximando, ele ordenou a retirada. A retirada da Rússia foi um verdadeiro inferno. Fome, frio, doenças e ataques constantes dizimaram o exército francês. Dos mais de 600 mil soldados que partiram, menos de 100 mil retornaram. Foi o começo do fim. Com a catástrofe russa, os inimigos de Napoleão viram sua chance. Uma nova coalizão foi formada, reunindo Inglaterra, Prússia, Áustria e Rússia. Em 1813, Napoleão ainda lutava com garra e chegou a obter vitórias, mas seus recursos estavam esgotados. Na Batalha das Nações, em Leipzig, ele foi finalmente derrotado por uma força conjunta muito superior. Com Paris sitiada e traído por antigos aliados, Napoleão foi forçado a abdicar em abril de 1814. Como punição, foi exilado na ilha de Elba, próxima à costa da Itália, com um pequeno número de soldados e o título de Imperador de Elba. Enquanto isso, a monarquia francesa foi restaurada com Luís XVIII no trono. Muitos acreditaram que a era napoleônica havia acabado. Mas Napoleão, com sua audácia de sempre, preparava o mais improvável dos retornos. Ele ainda não estava pronto para desaparecer da história. Seu destino o chamava uma última vez. Em 26 de fevereiro de 1815, Napoleão escapou de Elba e desembarcou na França. Marchou rumo a Paris e, à medida que avançava, suas antigas tropas se juntavam a ele. Nenhum tiro foi disparado. Quando chegou à capital, foi recebido como herói. Começavam os 100 dias, o breve e último capítulo do seu governo. Napoleão sabia que não teria muito tempo. As potências europeias formaram rapidamente uma nova coalizão. Em junho de 1815, ele marchou para a Bélgica e enfrentou os britânicos, liderados por Wellington, e os prussianos sob Blücher. A Batalha de Waterloo, em 18 de junho, foi o confronto decisivo. No início, Napoleão teve vantagem, mas a chegada das tropas prussianas virou o jogo. Sob chuva, lama e fogo cerrado, os franceses não resistiram. Napoleão foi derrotado de forma definitiva. O mito caía por terra. Sem aliados e sem exército, ele foi capturado e, desta vez, enviado para muito mais longe. Após sua derrota, Napoleão foi exilado para a remota ilha de Santa Helena, no meio do Atlântico Sul, controlada pelos britânicos. Isolado, vigiado e com saúde debilitada, ele passou seus últimos anos ditando memórias a seus companheiros fiéis, tentando justificar suas ações e reconstruir sua imagem para a posteridade. A vida em Santa Helena era árdua, o clima era hostil, os alimentos eram escassos e a vigilância era constante. Aos poucos, Napoleão adoeceu. Em 5 de maio de 1821, morreu aos 51 anos, provavelmente devido a um câncer no estômago, embora teorias sobre envenenamento ainda circulem. Foi enterrado na ilha, mas em 1840, seu corpo foi levado de volta à França, onde hoje repousa no Les Invalides, em Paris. Mesmo derrotado, sua lenda já estava imortalizada. Seu nome ecoaria por séculos como de um homem que ousou mudar o mundo com sua inteligência, sua ambição e sua coragem.
Napoleão era conhecido por sua estatura, mas não era tão baixo quanto dizem. Tinha cerca de 1,68, a altura média para sua época. Seu gênio estratégico é estudado até hoje em academias militares do mundo todo. O Código Napoleônico influenciou legislações de diversos países, inclusive o Brasil. Ele também foi responsável por reformar o sistema educacional francês e pela criação do Banco da França. Outro legado notável foi sua capacidade de mobilização. Napoleão mostrava que um homem com carisma, inteligência e audácia podia literalmente reescrever a história. Sua imagem permanece controversa. Para uns, um tirano imperialista, para outros, um herói moderno que trouxe ordem e progresso à França. Mas ninguém pode negar sua trajetória, repleta de reviravoltas, glórias e tragédias, é uma das mais impressionantes que a humanidade já conheceu. E se a história é feita pelos que ousam, Napoleão Bonaparte é, sem dúvida, um de seus maiores autores. Se essa história te impressionou, imagina o que vem por aí. Então, já se inscreve no canal agora, ativa o sininho e deixa o like para ajudar esse conteúdo a alcançar mais pessoas apaixonadas por história como você. E me diz aqui nos comentários, qual outro personagem épico você quer ver por aqui? Sua sugestão pode virar o próximo vídeo do canal.